Olá, tudo bem? Eu sou o professor Franciel Amorim, sou professor de História da Rede Municipal. Nós vamos à nossa aula de revisão de História sobre a colonização portuguesa na América, tá? Aqui nós temos de início, nós temos a capa, né, do nosso caderno de atividades, o caderno que nós organizamos pensando, né, as questões das atividades mais práticas, sobre este conteúdo que é muito longo, que é muito vasto, né? E nós vamos hoje, nessa aula, estudar um pouquinho dos aspectos gerais, né, dessa colonização, na verdade, revisar. E aí, nas próximas aulas, vocês estarão vendo aspectos mais específicos, especialmente no que diz respeito à população indígena, né, e à população africana, né, afro-brasileira. De início, nós vamos colocar aqui a questão da chegada, né, dos portugueses ao Brasil, que vai se dar em 1500, né, quando uma esquadra, né, comandada por Pedro Alves Cabral saiu de Portugal. Alguns historiadores afirmam que eles estavam indo em direção ao Oriente, outros acreditam que Cabral já sabia da existência das terras brasileiras, né. O que se sabe, porém, é que em 22 de abril de 1500 Cabral ancorou na região que hoje corresponde ao sul da Bahia. E aí muitos conhecem essa história como a história do descobrimento. E aí a gente até se coloca, né, é um descobrimento ou é uma conquista? Né? O ato em si de chegar ao Brasil parece um descobrimento. Né? Um descobrimento para quem? Para os portugueses, que não conheciam, né? Que não sabiam da existência, mas então descobriram de que maneira? Encontraram o território. Mas, porém, galerinha, a gente precisa entender que vai haver um processo de colonização depois. Então, esse processo de colonização ele vai ser um processo de conquista, um processo de domínio, né, do território, inclusive também dos povos indígenas, né, que eram cerca de 5 milhões, né, e hoje são 900 mil. Então, na verdade, os povos indígenas deviam ter se multiplicado, né, de 5 milhões de milhões que eram para outros milhões. E, na verdade, hoje tem menos de 1 milhão, né, segundo as estatísticas oficiais de indígenas. Né? Então, o que é que aconteceu com os povos indígenas? Né? É uma questão que a gente que a gente precisa refletir, que a gente precisa discutir sempre. Além dessa questão da viagem, da chegada ao Brasil, também os portugueses, né, Vasco da Gama e o próprio Cabral vai a Calicut, né, no ocidente da Índia, e vão desembarcar também, né, no Oriente, certo? Ao mesmo tempo em que fizeram a viagem, e faziam várias viagens, né, pelo Oceano Atlântico. Aqui nós temos uma representação dessas viagens, de vermelho aqui especificamente, a viagem ao desembarque em Porto Seguro, né, na Bahia. Mas o que se entende aqui é que as rotas eram rotas em busca de metais preciosos, né? Aqui a gente está falando das grandes navegações, a gente está falando, né, desde o século anterior, em que os portugueses, os europeus, aventuravam-se pelo mar, né, primeiro pela questão do não conhecido, né, o desconhecido, e também buscando novas terras, novos domínios, né, na busca, né, no processo do mercantilismo, na busca por metais preciosos, né, por riquezas, né, e também para conhecer o mar, para né, fixar rotas, né, comerciais, claro. E aí vão encontrar, né, vão localizar esses territórios, né, já habitados, diga-se de passagem, né, pelos povos nativos. Aqui está uma representação dele, né, do navegador Pedro Alves Cabral, uma foto, na verdade, uma fotografia. Aqui nós temos uma representação da nau, da embarcação, né, de Pedro Alves Cabral. Aqui a gente vê pela primeira vez as terras brasileiras sendo avistadas, né, por Cabral, uma representação também, né, claro, uma pintura aí de Francisco Aurélio de Figueiredo e Melo, certo? Aqui a gente vê também uma representação do desembarque, né, de Cabral em Porto Seguro, ou seja, no sul da Bahia, em 1500, uma representação que mostra esse contato, né, já de imediato com os povos indígenas, um contato que vai ser de estranhamento, mas segundo os relatos, esses primeiros contatos, né, vão ser tranquilos, né? O próprio escrivão da frota de Cabral, né, escreveu uma carta, né, o Pedro Vaz Caminha, e aí nessa carta, ele, segundo ele, né, o contato foi pacífico, né, apesar das diferenças culturais entre os portugueses europeus, né, e os indígenas. Nesse primeiro momento vai ser tranquilo, segundo, né, vão ser contatos amigáveis e tal, né.
Aqui nós temos uma representação, né, deste contato, né, ou seja, dessa relação a priori, de início, né, de primeira vista, entre portugueses e indígenas, apesar do estranhamento cultural, né, o choque cultural que vai haver. E os portugueses vão entender os indígenas apenas como selvagens, como animais que habitavam também, assim como os demais animais, o território. É claro, é lógico isso hoje, porque eles não vão respeitar a cultura, a religião, nada disso, né? Nada, nenhum aspecto dos povos indígenas. Pelo contrário, vão tentar escravizá-los, vão escravizá-los, na verdade, não conseguindo escravizá-los de fato, né? Por muito tempo, eles vão exterminá-los, né? E é essa realidade que eu coloquei inicialmente dos indígenas hoje só serem, né, alguns milhares, né? Sendo que eles eram milhões, né, de tribos, de comunidades, de povos, de etnias, né, que ainda persistem, lutam, né, até os dias de hoje, né, diga de passagem, para ter direito, né, ao território, para ter direito às suas identidades e à preservação de suas memórias. Então, chegados ao Brasil, cadê o ouro? Né? O rei de Portugal ele vai ficar decepcionado com as informações da própria carta de Caminha, que falava-se que não tinha encontrado metais preciosos no Brasil, nessas terras recém-descobertas, né, aqui da América. Assim, os primeiros 30 anos eles vão ser, né, de 1500 a 1530, apenas na exploração do pau-brasil, né, e Portugal vai apenas ficar na exploração de especiarias com o Oriente, né, que era bem mais lucrativo, principalmente, né, com a Índia, né, as especiarias. Por quê? Porque aqueles temperos que a gente usa, né, na cozinha, a pimenta do reino, noz, moscada, gengibre, cravo, canela e etc., na época eram raras, né, eram muito caras. E a Índia, a Índia, o Oriente fabricava, produzia, na verdade, esses condimentos, né, cultivava, produzia esses condimentos, e os portugueses passaram a explorar, né, o comércio desses condimentos, né, principalmente por o valor, né, que eles possuíam à época. Na questão do pau-brasil, até 1530, os portugueses eles vão tratar, né, de explorá-lo. A árvore ela era presente no litoral, né, brasileiro, na Mata Atlântica brasileira. Era comercializado com o objetivo de fabricar móveis, né, e extrair a tinta vermelha de sua madeira para atingir, né, para pintar tecidos. Devido à sua intensa exploração, né, acabou entrando em extinção. Né? E para a exploração do pau-brasil, os portugueses utilizaram da força da mão de obra dos indígenas, né, com escambo, ou seja, escravizando já os indígenas. Em troca de milhares de toneladas de madeira cortada, o indígena recebia um espelho, um canivete, né? Ou seja, as especiarias, os produtos manufaturados que os portugueses traziam de Portugal. E os indígenas, sem possuir valor, né? sem conseguir mensurar valor, né? Quantitativo, valor econômico das coisas, acabaram entrando no processo, né? E por outros historiadores colocarem que era um primeiro processo de exploração, né? De escravização, né? Dos indígenas que inconscientemente entraram nesse processo no chamado escambo, ou seja, na troca, né, de produtos pela mão de obra, né, pela exploração, pelo corte, pelo carrego, enfim, da madeira. Então, a gente vai ver aqui aqui temos uma representação, né, dessa exploração, né, do corte, né, do pau-brasil. Claro, só uma representação mesmo, também feita, né, a partir dos relatos. Nós temos aqui, de fato, agora o início da colonização, que vai se dar a partir de 1530. Né? O início da colonização vai se dar por 3 aspectos. Primeiro, a dificuldade na vigilância do litoral e a ameaça de invasores estrangeiros. Depois, a necessidade de explorar riquezas que compensassem a perda dos lucros no comércio oriental, no comércio das especiarias. E, principalmente, o fator mais importante é a garantia da posse da terra, porque os portugueses eles temiam perder a terra, perder esse território recém, entre aspas, descoberto para outros europeus, como os próprios franceses que cobiçavam, né, a região e outros povos. Então, as primeiras expedições, a partir de 1530, vão se dar, né, a partir do nobre Afonso de Souza, Martim Afonso de Souza,
formada por 5 navios, né, e uma tripulação de aproximadamente 500 homens, com a missão de proteger o litoral, né, fundar vilas, fortificações e descobrir novas riquezas. Então aí se inicia de fato o processo colonizador, ou seja, de povoamento, né? Ele vai inclusive prender navios franceses de 1531 e 1532, vai fundar a vila de São Vicente, que é a atual cidade de São Paulo, né? E vai ser a primeira povoação aí portuguesa na colônia. Vai distribuir lotes de terras, né, a colonos, e vai iniciar o cultivo da cana-de-açúcar, que vai ser, depois do pau-brasil, a segunda exploração, né, dos portugueses, dos colonizadores aqui no Brasil. A gente vai ter o Martim Afonso de Souza. Aí nós temos uma representação, né, do nobre e militar Martim Afonso de Souza, né, destemido, desbravador, né, mas que na verdade vai explorar, né, inclusive a força de trabalho dos indígenas na construção dessas primeiras vilas, dessas cidades, como o exemplo de São Vicente. Depois desse primeiro processo, nós vamos ter as capitanias hereditárias, né, que vão ser, na verdade, distribuição de territórios, ou seja, vão ser lotes, né, muito grandes, chamados de capitanias hereditárias, porque os donatários eles passavam para os seus descendentes, né, teriam que passar para os seus descendentes essas propriedades. Cada capitania vai ser entregue a um donatário português, né, que arcava com os custos da colonização. Foram distribuídas 15 capitanias a 14 donatários, né, diferentes, que deveriam exercer a justiça e o comando militar, doar lotes, fundar vilas, escravizar e vender índios, entre outras atividades econômicas. O sistema de capitanias hereditárias foi a primeira forma efetiva encontrada pela coroa portuguesa para defender, explorar e administrar as terras portuguesas na América. Então vejam que aí nós já temos uma primeira expressão, né, mais forte da colonização a partir de uma organização, uma organização administrativa, né, passando para os demais, passando para mãos de poucos colonizadores todo o território, né, que passa agora a ser conquistado, né, a ser dominado, e os indígenas, no caso, escravizados, né, aprisionados e mesmo mortos, né, a partir do extermínio desses violentos, né, colonizadores, donatários, etc. Aqui nós temos uma representação, né, das capitanias, em 1534, né, dos capitães donatários que passam a receber, né, inclusive Pernambuco era uma das capitanias que vai prosperar, né. A maior parte das capitanias elas vão fracassar, e alguns motivos, algumas razões existem para isso. Alguns donatários nem chegaram a tomar posse das terras, outros acabaram abandonando as possessões, né? Além dos capitães donatários não possuírem muitos recursos por si só, né, suficientes para explorar, para administrarem os lotes, as terras, né? Outras capitanias vão enfrentar a resistência ferrenha dos índios, né? Dos índios não aceitando, né, essa dominação, essa ocupação de suas terras. Apenas as capitanias de Pernambuco e São Vicente, das 15, apenas essas duas vão ter sucesso, né, devido à plantação da cana-de-açúcar, o cultivo da cana-de-açúcar, que vai se dar depois, claro, em segundo momento, com a mão de obra escrava africana, né? E isso por quê? Porque nos primeiros 30 anos, né, da colonização, vai ser utilizado o trabalho indígena na exploração do pau-brasil, né? Após a implantação da cultura da cana-de-açúcar, um trabalho muito mais duro, muito mais dependioso, né? A mão de obra muito mais, a exploração muito mais intensa da mão de obra, da força de trabalho. Os negros, os indígenas, eles não vão se adaptar e também vão resistir muito a esse processo. Então, qual vai ser a saída dos portugueses? Né? A escravização negra, a escravização dos africanos, porque ao mesmo tempo eles estavam penetrando lá na África, né? Colonizando, e colonizando no sentido de traficando, né? Na verdade, os negros lá, os negros eram aprisionados lá, colocados em navios, né? E trazidos para as colônias aqui da América, né, nos navios negreiros, né, a gente tem aí os relatos, tem as fontes de pesquisa que vocês podem estar buscando, né, muitos negros eles não sobreviviam, né, muitas vezes os navios vinham lotados, né, milhares morriam no próprio trajeto, né, de fome, de sede, com as condições insalubres, né, com as doenças também, enfim. Então, o trabalho escravo ele vai se constituir, né, a base para a consolidação dessa economia da colônia. Imagine aí que dureza, né, que coisa triste, mas que foi a realidade, né, desenvolvida pelos colonizadores para
esse processo de colonização. E aí nós vamos ter o governo geral, né? O governo geral, com o fracasso das capitanias hereditárias, a coroa vai decidir centralizar a administração da colônia e criar, em 1548, o governo geral. Tomé de Souza foi o primeiro governador-geral da colônia, né, do Brasil, e vai chegar aqui em 1549. Ao chegar aqui, a colônia, ele vai escolher Salvador para ser a sede do governo geral, né, e, consequentemente, a primeira capital do Brasil. O governo geral ele possui uma série de atribuições, certo? Isso depois das capitanias hereditárias. Quais seriam essas atribuições? Administrar as capitanias, incentivar a ocupação do litoral, né? Ou seja, o povoamento, né? A formação de vilas, né? de sociedades urbanas, controlar a exploração do pau-brasil e incentivar a catequese dos índios. E aí os índios agora, né, eram vistos no sentido colonizador como catequese, ou seja, para isso o Tomé de Souza, né, está aí a representação dele, ele vai trazer os jesuítas, ou seja, a ideia de que a religião podia entrar nesse cenário, né, e fazer o seu papel de dominação, né, ou seja, de domesticação por meio da catequese. A ideia de que os índios eram selvagens, não conheciam a fé, não conheciam, né, não tinham uma religião e precisavam ser catequizados, né, para a fé cristã católica, desconsiderando todos os rituais, todos os ritos, enfim, religiosos que os indígenas possuíam. E, claro, a religião aí passa a ter um papel de dominação. Então, o Padre Manuel da Nóbrega, né, vai iniciar essa missão, né, da coroa portuguesa, em nome da coroa portuguesa, de catequização dos índios. E aí os jesuítas vão fundar colégios, construir igrejas, desenvolver projetos assistenciais. E é importante lembrar que a catequização ela não vai respeitar, né, claro, em nenhum momento os indígenas. Os indígenas vão ser vítimas, né, de uma catequização imposta, né, como se você fosse de uma religião A, B ou C e você tivesse hoje que forçadamente aderir a uma outra religião, não por sua vontade, mas pela vontade do seu dono, ou seja, daquele que se sente seu dono, que se sente o seu colonizador, né? Impondo-lhes aí, claro, uma nova fé, que no caso é a fé católica, né? A religião católica, que passou a fazer esse desserviço, né, com os indígenas, né, brasileiros, a partir da catequização, a serviço, como eu já disse, né, dos colonizadores. E depois disso nós vamos ter as câmaras municipais, né? Junto com isso aí nós vamos ter as câmaras municipais que vão ser instituídas nesse processo, né? As câmaras municipais eram responsáveis, né, pela administração das vilas e cidades. Os vereadores das câmaras municipais eram chamados de homens bons, por quê? Porque eram brancos, porque eram homens proprietários de terras e escravos, né? Os indígenas ou os negros eles não podiam ser vereadores. Os vereadores eram os representantes dos interesses da colônia, dos interesses da metrópole, que no caso era Portugal, certo? Então as câmaras elas vão regular as feiras, os mercados, os ofícios e o comércio local, né? Além de executar as obras públicas interessantes, pretendidas, né, pelos colonizadores e também por Portugal, no caso a metrópole portuguesa. E aí nós podemos concluir, né, que as câmaras representavam os interesses, né, dos grandes proprietários de terras, né, os chamados latifundiários, que não são realidade do passado, são realidade também do presente, né? Os latifundiários estão aí vivos, ativos até hoje, né? Os descendentes deles, né? Como também latifundiários hoje, que são os coronéis, que são os fazendeiros, que até hoje possuem imensas terras, né? A custo desse processo de colonização, né? Excluindo indígenas, negros, pobres, né? Do direito à terra, porque a colonização portuguesa garantiu a esses colonizadores a posse hereditária, né, de pai para filho desses territórios. Então, o que nós temos hoje de conflitos agrários, de conflito por terra, é herança dessa história, é herança desse processo colonizador, em que hoje, atualmente, 1%, né, por exemplo, da população brasileira, que são esses nobres senhores, né, entre aspas, eles possuem mais da metade do território brasileiro, né, como proprietários, como grandes proprietários de terras. E aí, por fim, a gente chega ao questionamento final, né? Foi um descobrimento ou foi uma conquista? Eu acho que os fatos históricos aí relatados, eles vão mostrar que exatamente não foi um simples descobrimento, como muitas vezes
a senso comum, a gente, né, a primeira imagem, a gente vem, ou pelo que os livros tratam, a gente pensa, né? O descobrimento foi no sentido do Brasil ter sido, passou a ser conhecido, né, encontrado, enfim, pelos portugueses. Mas ao acontecer isso, eles vão o quê? Conquistar, né, imprimir uma forte colonização, uma forte exploração, um forte domínio, né, sobre o território e sobre as populações habitantes desse território, que no caso eram as populações indígenas. E ao mesmo tempo trazendo as populações africanas escravizadas, né, para o território, né, e aí nós vamos ter um processo, claro, né, muito intenso da escravidão que a gente vai estudar, né, nas próximas aulas. Então é isso, tá? Muito obrigado, até a próxima. Qualquer dúvida, o plantão pedagógico está aí para saná-las e se cuidem. Forte abraço.